Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Estou aprendendo. Realmente hoje é um motivo de grande alegria. O homem falou hoje, Josué também estava falando isso. Grande alegria aqui na terra, entre os irmãos e também lá nos céus. Os anjos cantam de júbilo quando alguém se arrepende, alguém entrega a sua vida ao Senhor. E nós estamos de fato muito alegres por causa disso. O Vinícius resolveu hoje entregar a sua vida e dedicar a vida dele ao serviço ao Senhor. E deixar que Deus habite dentro do coração dele, dentro da vida dele. E de fato, nós devemos estar pensando. E toda vez que eu vejo um batismo, eu me lembro do meu. Eu acho que você também pode se lembrar do seu, fica lembrando, foi tal data, o dia estava... O meu batismo, o dia foi na praia, mas estava um pouquinho chuvoso, não estava frio. Foi no Recife, não estava frio. Mas foi um momento muito especial. Eu senti assim no momento do batismo que realmente como se nascesse uma nova pessoa ali. Como se alguém novo estivesse nascendo. E de fato você começa a pensar naquele momento que você aceitou a Jesus Cristo, que você foi batizado. E pensando nessas coisas, a gente se lembra. Por que eu tomei essa decisão? E para quem não tomou essa decisão, começa a pensar, por que eu deveria tomar essa decisão? A decisão do batismo, a decisão do arrependimento dos pecados. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz uma coisa importante para que nós possamos aprender a respeito do pecado e o que é que leva ao nosso pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 23. De fato, com certeza, todos nós já pecamos e ainda, infelizmente, continuamos pecando. Mas o que leva ao pecado, no versículo 23 fala que todos pecaram e separados, destituídos, estão da glória de Deus. Imagina, nós, assim que nós pecamos, nós nos separamos da glória de Deus. Nós nos afastamos do Senhor, nós nos afastamos de Deus. E às vezes nós podemos pensar, olha, mas eu não sou uma pessoa que peca tanto. Como assim eu estou separado da glória de Deus e minha vida... Eu não sou aquela pessoa que fica envolvido em, sei lá, em coisas que o mundo de hoje acha que são abomináveis. Mas eu não sou uma pessoa que está fazendo essas coisas, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Eu acho que eu não estou separado da glória de Deus, porque eu não fiz muitos pecados. Só que a Bíblia esclarece muito bem isso. Não basta você fazer muitos pecados. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, quase no fim. Tiago, capítulo 2, depois de Hebreus. Capítulo 10, Tiago, capítulo 2, versículo 10 e 11, fala a respeito disso. Pois quem obedece toda a lei, Tiago, capítulo 2, versículo 10 e 11, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. E se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. De fato, aqui está bem claro, se eu cometo um pecado sequer, eu me torno um pecador e transgressor da lei. Não importa se eu cometi assassinato, se eu cometi adultério, ou se eu menti para alguma pessoa, se eu desobedeci os meus pais. Não importa o que é que eu fiz, importa que com apenas um pecado, simples pecado, que para a gente possa parecer simples, esse pecado
vai nos separar da glória de Deus. Agora imagina só, nós estamos aqui e ouvimos muitas coisas a respeito de pecado. Eu sou humano. O que é que eu vou fazer? O humano está sujeito a erro. Realmente, o humano está sujeito a erro. Mas não vai colocar a culpa na sua condição humana. Porque teve uma pessoa aqui que viveu como humano e não pecou nenhuma vez. E em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz que Deus fez um homem bom. Só que o homem que procurou fazer as coisas erradas, o homem que procurou fazer as coisas como o seu próprio pensamento, não foi culpa de Deus que lhe fez humano e sujeito a erro que você peca, mas é por culpa sua. E somos nós, através dos nossos erros, das nossas falhas, por culpa nossa, que nós nos afastamos de Deus. Só que aí, afastando de Deus através do pecado, será que ainda no pecado nós conseguimos nos aproximar de Deus, ainda sobre aquele jugo do pecado? Em 1 Coríntios, capítulo 6, vamos lá abrir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 9 e 10. Fala o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar. Quem pratica o pecado, não interessa o que seja, pode ser imoralidade sexual, pode ser idolatria, pode ser alcoolismo, qualquer coisa, não vai herdar o reino de Deus. Não vai entrar na glória de Deus. De fato é isso, a Bíblia é clara a respeito disso. Quem pratica o pecado não vai conseguir a salvação, não vai entrar na glória de Deus, no reino de Deus. Mas, e aí? O que seria esse Deus que coloca um monte de regras para a gente seguir, que muitas vezes a gente não consegue seguir, e não coloca uma escapatória? Mas Deus colocou um alívio, Deus colocou um escape, e o escape está em Jesus Cristo. Basta você acreditar em Jesus Cristo e você consegue se livrar dessa condenação eterna, você consegue se livrar do peso do pecado, você consegue agora em Jesus Cristo entrar no reino de Deus. Em Romanos capítulo 6, voltando lá para Romanos, capítulo 6, versículo 23, dá uma coisa bem diferente aqui. Romanos 6, versículo 23. Ele começa assim, o versículo diz: porque o salário do pecado é a morte. Quem faz o pecado, quem pratica o pecado, como a gente viu, se separa de Deus, não vai herdar o reino de Deus. E no fim, o preço do pecado, você que comete o pecado, a gente que cometeu o pecado, o fim do pecado é a morte. Mas, continuando o versículo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha bem o que está sendo escrito aqui, que Paulo escreveu aos Romanos. O dom é gratuito, é de graça, está aí, só você querer. Você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa
sei lá, vamos supor, subir de joelhos uma escadaria para receber o dom, que é de graça. Deus está dando para você essa chance, essa oportunidade de ter a vida eterna, se você se arrepender e crer em Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho porque Ele nos amou. Ele sabia que Ele viu que nós nos entregamos ao pecado e sabia que o salário do pecado era a morte, mas Ele mandou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Em João capítulo 3, versículo 16, eu diria que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que fala: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, de tal maneira, que enviou seu próprio Filho, seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não morra, não pereça, mas aí ganhe a vida eterna. Aí tem a vida eterna, que é um dom gratuito. Deus enviou a escapatória. Deus enviou a saída para o pecado. Deus enviou a chance para a gente receber de novo o dom de Deus, que é o dom da salvação eterna, o dom de estar com Ele, o dom dos pecados serem lavados. Só que aí o que é que nós precisamos fazer? Nós sabemos que, de fato, o pecado leva à morte. Nós sabemos que, de fato, o pecado nos traz separação de Deus. Nós sabemos que agora Deus enviou o Filho dele para que nós não morramos mais, para que nós não fôssemos mais condenados. Agora, conhecendo isso, o que é que nós devemos fazer? Eu acho que muitas pessoas aqui, se eu não me engano, todo mundo aqui já ouviu a história de Zaqueu, que está lá em Lucas capítulo 19. E uma coisa importante assim a respeito de Zaqueu, que Zaqueu era chefe dos coletores de impostos. Até ontem o José estava falando isso. Ele era o líder dos coletores de impostos. E os coletores de impostos eram pessoas vistas como traidores e extremamente pecadores. E Zaqueu ouviu falar sobre Jesus Cristo e procurou saber quem era esse Jesus Cristo. Jesus Cristo perguntou se poderia entrar na casa de Zaqueu. E Zaqueu permitiu que Jesus Cristo entrasse em sua casa. E aí, quando Zaqueu deixou que Jesus Cristo entrasse na vida dele, ele resolveu se arrepender. Ele resolveu dividir os seus bens com os pobres e restituir aquelas pessoas que ele tinha roubado. E é isso que nós devemos fazer. Ouvindo quem era Jesus Cristo, conhecendo quem era Jesus Cristo está aqui, olha, eu posso entrar na tua casa, deixa eu entrar na tua casa. Quando você deixa Jesus Cristo entrar na sua casa, acontece isso. Você resolve se arrepender. Você toma essa decisão. Eu quero ter uma vida nova. Eu não quero ser mais um pecador. Eu quero agora ter comunhão de novo com Jesus Cristo, comunhão de novo com Deus. Eu quero ser salvo. Eu não quero morrer. Eu não quero ir para a condenação eterna. Eu quero ter essa coisa boa que é a graça de Deus. Daí, sabendo disso, sabendo dessas coisas, deixe que Jesus entre na sua vida. Deixe que Jesus entre na sua casa. Um hino que nós cantamos muitas vezes, conhecemos aquele: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. E o coro do hino diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura e sara as minhas feridas. Deixe que Jesus Cristo faça isso na sua vida. Quando você canta isso, você tá chamando Jesus Cristo para dentro da sua vida, chamando Jesus Cristo para dentro da sua casa, pedindo que Jesus Cristo realmente faça uma transformação na sua vida, faça uma transformação no seu coração, para aí você receber um milagre. Faça um milagre em mim. É isso que nós estamos pedindo.
Que Jesus Cristo faça um milagre nas nossas vidas. Faça-nos uma pessoa nova. Agora, como nós vamos deixar Jesus Cristo fazer esse milagre em nós? Vinícius agora tomou a decisão do batismo. E por que é importante o batismo? Para selar esse novo compromisso, esse novo acordo. Qual é o propósito do batismo? Em Atos, vamos lá abrir em Atos. Capítulo 2, Atos 2, versículo 38. Depois que Pedro fez uma pregação para muitas pessoas na festa de Pentecostes lá em Jerusalém, as pessoas ouviram quem era Jesus Cristo, começaram a receber a mensagem de Jesus Cristo e perguntaram: irmãos, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu sei agora quem é Jesus Cristo. Eu aceitei Ele. Eu quero que Ele entre na minha casa, entre na minha vida, mude a minha vida, faça um milagre em mim. E agora? O que é que eu faço? Versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E aí vocês receberão o dom do Espírito Santo. E é por isso que nós somos batizados. É por isso que recebemos o batismo. Primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados. Primeiro você tem que... A palavra se arrepender significa assim: voltar de lado, se afastar. Não adianta você se arrepender hoje e continuar fazendo aquilo que você fazia sem o propósito de se afastar dessas coisas. Arrependimento é isso, tentar se afastar do pecado. Primeiro você se arrependa, e aí cada um de vocês seja batizado para ir receber o dom do Espírito Santo, receber o perdão dos seus pecados. Imagina só, todos os seus pecados serão perdoados. Não tenho mais nenhum pecado. Se eu não tenho mais nenhum pecado, agora eu tenho comunhão com Deus? Sim. Lembra? Só bastava um pecado para eu me afastar de Deus. Mas agora eu não tenho mais nenhum pecado. Agora eu tenho aproximação com Deus através de Jesus Cristo e através desse batismo. O batismo aqui que Pedro fala, o batismo serve para arrependimento dos pecados e para receber o Espírito Santo também. O que seria o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus dentro das nossas vidas. Como Deus entra nas nossas vidas e começa a agir. Nós recebemos o dom do Espírito Santo. Recebemos esse Deus dentro de nós. Recebemos Jesus Cristo, assim como nós pedimos, Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha vida. E quando nós somos batizados, aí nós recebemos Jesus. Agora também, em Marcos, capítulo 16, versículo 16 também. Marcos 16, 16. Jesus Cristo, depois que Ele morreu por nós, depois que Ele fez aquele sacrifício, um sacrifício duro, um sacrifício pesado, um sacrifício sem culpa, porque Ele na verdade estava morrendo por causa dos nossos pecados, a culpa era nossa. Mas Jesus Cristo morreu por nós. Só que além dele morrer por nós, Ele venceu a morte. E também nos deu a chance de vencer a morte junto com Ele. Depois que Ele venceu a morte, depois que Ele ressurgiu dos mortos, Ele falou, versículo 16: agora quem crê e for batizado
será salvo. Mas quem não crê será condenado. A partir daí, Jesus Cristo fala: agora, meu querido, creia em mim. E experimente o que Jesus Cristo também experimentou. O batismo é isso. O batismo significa sepultamento. Na verdade, significa mergulho. Mas no sentido de sepultamento, no sentido de morrer. Assim como Jesus Cristo morreu e depois ressurgiu, nós também experimentamos isso no batismo. Nós sepultamos aquela velha pessoa, aquela pessoa que estava entregue ao pecado. Aquela pessoa que entregue ao pecado, aí estava entregue à morte. E quando levantamos, viramos uma nova pessoa. Saímos da nossa sepultura e agora ressurgimos para uma nova pessoa, uma nova vida, uma nova criatura. E daí, sendo batizado, você será salvo. Você receberá a salvação em Jesus Cristo. Amém. Por isso que nós estamos comemorando isso. Comemorando, é muito gratificante saber que Jesus Cristo um dia entrou na minha vida. E Jesus Cristo está entrando na vida do Vinícius hoje. Jesus Cristo pode entrar na vida de todo mundo aqui. Basta você crer, você se arrepender, ser batizado. E não basta ser batizado, também precisa permanecer fiel até o fim, até a morte. Aí você vai receber aquele dom gratuito, é de graça, que Jesus Cristo te dá, está te oferecendo, está batendo a tua porta, basta você aceitar. E é isso que nós estamos comemorando hoje. Uma nova vida, um novo homem, uma nova chance de viver em Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.